Olá, boa tarde. Estamos iniciando nessa quarta-feira, hoje um pouco mais cedo, o programa Momento Jurídico da OAB 249. Temos aqui a presença do Dr. Vinícius, que é presidente da Comissão de Direitos Eleitorais. Então, um assunto esse, né, muito importante. E também estamos aqui com a doutora Carla, que momentaneamente está substituindo a doutora Vanessa. Teve um compromisso que ela não poderia faltar, mas o programa será realizado como vem sendo. E passo o tempo aqui para a doutora Carla. Ela já tem alguns recadinhos, como sempre. E o doutor Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer imenso participar aqui do encontro, do Momento Jurídico, para a gente falar dessa área do direito que eu digo que é uma das minhas paixões. Eu vejo pelo sorriso aí também assim, né? É uma das mais complicadas, né, doutor? A gente brinca que direito eleitoral é meio UFC, a coisa é meio pegada mesmo, mas é bacana. Legal. Doutora Carla, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui hoje, por enquanto, substituindo a doutora Vanessa. Ela está ausente hoje, ela está a caminho daqui, do estúdio, né? Hoje ela foi junto com os presidentes das outras subseções, junto à LESP, buscar o apoio de todos os deputados estaduais para poder não ser aprovado o aumento das taxas judiciárias do nosso Tribunal de Justiça. Então, todos os presidentes de subseções que puderam comparecer hoje lá na LESP para fazer uma força, né? Porque o aumento das custas processuais vai prejudicar, não é o advogado, mas sim toda a população, porque cada vez mais nós temos o impedimento de estar acionando a justiça. E a justiça é para todos. Então, se você aumenta as custas, você está elitizando o acesso ao fórum. Então, hoje, a OAB convocou os presidentes de subseções. A doutora Vanessa foi lá prontamente, junto com outros colegas, outros presidentes, e foram lá conversar com os deputados estaduais, para que não seja aprovado esse aumento. Então, a gente conta também com a presença de toda a população para fazer frente ao impedimento do aumento dessas taxas. E até porque quem será prejudicado somos nós mesmos. Então, mais aí uma frente, tanto da advocacia, como também para a população. E nós contamos com a força de todos, tá? E antes de começar aqui a entrevista aqui com o doutor Éder Vinícius, o doutor Vinícius, que assim, eu gosto de chamar ele de Vinícius, né, doutor? E ele vai falar de um tema muito importante, que é a comissão dele de direito eleitoral, a comissão dele que vem aqui trazer a importância de saber sobre o direito eleitoral, sobre os partidos políticos, sobre a importância do voto. E antes de começar esse bate-papo aqui com ele, eu preciso passar alguns recados, que já é de praxe nosso, né? E hoje nós temos a palestra às 18 horas na OAB, palestra presencial, com o doutor Aislan Queiroga Trigo. Ele vai trazer um tema muito importante sobre advocacia empreendedora. Então, terminando aqui, vamos correr lá na subseção e vamos prestigiar uma palestra muito importante para nós. Hoje também quero dar os parabéns para a doutora Zilda Pelizari. Hoje ela faz mais um ano de vida, é uma advogada ali guerreira, tatuante, tá? Ela com seus anos de vida, não vou falar a idade, porque mulher não gosta de falar a idade, mas ela assim, é uma das advogadas aí atuante e está ali, sempre no escritório dela. Ela é mãe da doutora Andréia. Então, feliz aniversário, doutora Zilda, muitas felicidades. E muita saúde, né?
para estar aí ajudando todos aqueles seus clientes, todos aqueles que precisam de uma advogada aguerriada. Quero também falar sobre uma palestra que nós vamos ter dia 11 de maio, às 15 horas. Também vai ser uma palestra e também faremos homenagem às mães. Como vai ser o próximo final de semana é o Dia das Mães, nós teremos uma palestra voltada ali para os cuidados das advogadas, para as mães advogadas, com a Ana Bueno. Ela vai falar sobre as práticas interativas com enfoque em óleos essenciais. Terá demonstração, será uma tarde bem gostosa, vai ter um café da tarde, e ficam todas convidadas, todas advogadas, e as mães das advogadas estarem lá na subseção dia 11 de maio, a partir das 15 horas. Também quero trazer, mais uma vez, a nossa feijoada. Dia 13 de maio, a partir do meio-dia, nós teremos a primeira feijoada da OAB de Francisco Morato. Convido a todos, os advogados, os amigos, familiares, venham prestigiar essa festa importante para nós, né? E a feijoada geralmente é feita no mês de maio para comemorar também o Dia do Padroeiro da Advocacia, que é o Santo Ivo. Então, geralmente, quase todas as subseções fazem uma feijoada em maio para comemorar o dia de Santo Ivo, que é o nosso santo padroeiro da advocacia. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Éder, né? Chega de recado, se sobrar um tempinho a gente fala mais alguma coisa. A palavra está contigo, doutor. Fale sobre sua comissão, o seu currículo. Bora lá. Então, muito boa tarde a todos os telespectadores daqui da Sun News. Como eu já disse, é um prazer poder participar do Momento Jurídico. Dizer também que a homenageada do dia, doutora Zilda, também é mãe de duas personalidades da advocacia e 2 ex-prefeitos Francisco Morato. É um grande feito poder ser uma pessoa que tanto contribuiu para a cidade, tem o título de cidadã moratense, é mãe do Tuco, que foi prefeito Francisco Morato na década de 90, e doutora Andréia, já nos anos 2000. E os dois, assim como a mãe, também são membros da advocacia, são membros da OAB, de Francisco Morato. Como a doutora já disse, né, o nome de batismo é Éder Vinícius. E aí sempre gera essa polêmica, né? O doutor Éder, o doutor Vinícius. Eu costumo falar que, geralmente, quem chama de Éder são os colegas de escola, de faculdade ou de consultório médico. O Vinícius soa mais familiar para mim. Ainda, né, falando sobre pessoas ilustres com grande contribuição para a cidade de Francisco Morato e que contribuíram também muito para o desenvolvimento da cidade, recentemente a gente teve o falecimento do Carlos Magno, o locutor locutor de comícios e da época que ainda podia ter o showmício, né? Uma voz bastante marcante, uma pessoa de bem de Francisco Morato, que faleceu recentemente, e aí eu aproveito a oportunidade para render as homenagens ao Carlos Magno e nos solidarizar também com a família. Outra perda que a gente teve recentemente foi da Joyce Garcia, uma jovem liderança comunitária em Francisco Morato, que faleceu também nesse feriado prolongado. E aí também aproveito a oportunidade para registrar o reconhecimento do que ela contribuiu, principalmente no que diz respeito à juventude em Francisco Morato, e manifestar nossas condolências aí aos familiares. E falando do direito eleitoral propriamente dito e da nossa Comissão Especial de Direito Eleitoral, eu digo que é um prazer ser o primeiro presidente da Comissão de Direito Eleitoral.
E ainda digo mais, né? Que parece que as águas só correm para o mar, que é o nome oficial da comissão traz o especial no nome. E, para mim, o direito eleitoral, de fato, é muito especial. Quando a gente fala até de currículo e formação, eu costumo falar que minha primeira formação foi na área contábil. E eu esquentei banco de escola na formação contábil e não tive uma aula, uma disciplina, uma palestra sobre contabilidade eleitoral. E fiz faculdade de Direito, numa faculdade que tem como tradição e linha de pesquisa o direito político e econômico, sem ter nenhuma aula de direito eleitoral, porque o direito eleitoral não fazia parte da grade curricular obrigatória. E nem mesmo era disciplina para escolha no exame da OAB. Para vocês terem ideia, só em 2016, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que também tem histórico de repercussão nacional de questões políticas, foi incluir na grade curricular a disciplina de direito eleitoral. Então, eu entrei para estudar contabilidade e não tive nenhuma aula de contabilidade eleitoral. Fiz a faculdade de Direito, querendo ser advogado, sempre foi, bem dizer, o meu objetivo, advogar, não seguir outras carreiras jurídicas, e na área eleitoral. E aí a formação, a especialização vem tanto da militância, que eu brinco que eu comecei a atuar no meio político sem nem mesmo ter título de eleitor, né? Não tinha nem 16 anos, já participava das questões políticas e eleitorais. E depois, nos cursos livres, o Conselho Regional de Contabilidade tem tradição em realizar formações na área eleitoral. A própria OAB, por meio da Comissão Especial de Direito Eleitoral. Depois, no próprio curso de Direito, fazendo extensão universitária na ESA, na Escola Superior da Advocacia, que é a escola da própria advocacia. Depois, ainda, na Escola Judiciária Eleitoral Paulista, em convênio com a Escola Paulista da Magistratura. Para poder, então, dizer, olha, agora eu entendo um pouco de direito eleitoral e tenho esse reconhecimento no currículo. A outra questão que eu chamo a atenção desde já é justamente isso, das instituições de ensino lembrarem com um pouco mais de atenção da área eleitoral. É uma área que tem, vamos colocar assim, mercado, tem demanda para diversas áreas do conhecimento humano. E é muito importante para a nossa vida, né? Sim, sem dúvida. A nossa vida é regida ali pelos políticos, eles que fazem as leis, eles que vão lá executar. Então, se você não tem uma demanda ali que tem um conhecimento, a gente fica na mão. Doutor, só falando aí o tempo todo, e parece que é uma dificuldade, né, dos estabelecimentos de ensino entender as reais necessidades quando o profissional chega no campo. Porque, por exemplo, nós temos na formação de nutricionista, técnicas em nutrição, quase que nada sobre higiene, sobre padrões de conduta e segurança alimentar, sabe? Se baseia muito em receitas, se baseia muito em tabelas nutricionais e orientações, mas essa parte de higiene, que é fundamental para o alimento do paciente, ou seja, para tudo em outros lugares, o que acontece? A gente não tem essa situação aí, né? Ossão, acho que nós vamos precisar fazer um intervalinho aí, é isso? Tá bom. Vamos. Então, Carla, continuando aqui, né?
Então, Carla, acontece muito isso, sabe? A gente percebe que os institutos, né, os estabelecimentos de ensino... Eu estava ouvindo o doutor aqui e eu estava assim pensando, mas peraí, uma coisa tão importante, uma coisa que tem um peso tão grande na sociedade... E não tem uma grade, não vem, não tem a prática, né, na própria educação. Não contempla, né? Não contempla. Não sei, antes, assim, quando eu estava no colegial, eu ainda tive a matéria Direito Moral e Cívica. Então, ali, na época, né, não vamos revelar a idade. Não, eu tive também, Carla. Não vamos revelar a idade, gente. Moral e Cívica, OSPB, né? Sim, sim. OSPB. E lá, meio que você dava um norte. Depois a gente para pensar e fala assim, nossa, aquela matéria é importante porque ela dava um norte de como ser um cidadão. Falava de ética. Sim. Já falava-se de ética ali com a gente na 5ª série. E agora não se tem mais. Então, era uma matéria importante e que deixou de ser executada. Eu acredito que o direito eleitoral teria que estar ali também já fazendo parte do ensino fundamental. Você quer ver uma coisa que está interligada a situações diversas, Carla? É a questão da educação financeira. Exatamente, Porque... a gente não tem educação financeira. Isso também seria uma matéria muito importante que teria que estar na grade curricular desde o ensino fundamental. Nós temos muitos problemas na área jurídica ligados justamente à questão financeira, né? Sim. Porque as pessoas não foram preparadas, né, para poder lidar com o dinheiro depois das suas formações. A pessoa passa o tempo todo, estuda aí 4 mais 4 mais 4 mais 5, estuda 12 anos e depois recebe seu primeiro salário, já nem tem o salário que já se endividou. Até porque o doutor Vinícius, você viu o tanto que ele passou em vários cursos para poder chegar a ter um conhecimento ali na parte econômica, na parte contábil, para o direito eleitoral. Então, ele teve que rodar muito ali nos cursos, que fazia contabilidade, mas não tinha nada voltado para o direito eleitoral. Na faculdade, você não tem direito eleitoral, na grade uma matéria extracurricular. Então, nem na faculdade a gente tem essa matéria, de fato, ali importante. E outra coisa, a legislação eleitoral, ela vem mudando ano a ano. Exatamente. Quer dizer que nem a base, né, da legislação eleitoral foi ensinada, né, lá na faculdade, para que depois a pessoa só colocasse aquilo que fosse mudando, se atualizando, né? E essa questão da contabilidade, quando se fala de direito eleitoral, rapaz, isso é muito complicado. Eu diria, a dor de cabeça maior. Exatamente isso. É o que provoca o impedimento, o que provoca a exclusão daquele candidato, não vai poder tentar uma nova eleição. Inclusive, foi palestra na semana passada, o doutor Vinícius e mais o doutor Ramiro trouxeram essa parte da contabilidade, do imposto de renda, da declaração de imposto de renda para quem quer se candidatar o ano que vem. O imposto de renda, você tem declaração, você tem que fazer esse ano, não é o ano que vem. Então, os candidatos que querem disputar as eleições no ano que vem, nessa declaração de imposto de renda, você já tem que colocar aquilo que você vai depois prestar as contas para o direito eleitoral. Então, a sua declaração de imposto de renda tem que bater com aquilo que você está declarando lá de bens na hora que você vai fazer o registro da sua candidatura. E, inclusive, não só impede da pessoa ser livre para disputar eleições, mas também complica na vida pessoal da pessoa, né? Sim. Uma série de medidas são adotadas quando, na contabilidade, as coisas não se ajustam. E por isso é tão importante
Nós estamos sentindo aqui a ausência um pouquinho do doutor, que ele teve que tomar uma providência ali, mas já ele volta. E nós agradecemos a todos que estão participando conosco, né? Tudo que é feito ao vivo é dessa forma mesmo, né? Porque dá uma dor de barriga, não é o caso dele. Não foi o caso dele, gente. Mas dá uma dor de barriga, alguma coisa, a pessoa tem que acudir. Mas já ele... Mas eu vou aproveitar, então, o momento que o doutor Éder ainda não retorna, eu vou passar os outros recados que eu acabei não passando, porque já tinha atrasado um pouco o programa, e eu quero falar das campanhas que nós temos na subseção de Francisco Morato. Nós estamos com a campanha do agasalho. Até o dia 31 de maio, nós estamos recebendo doações da campanha do agasalho. Então, quem puder doar uma roupa boa, aquela roupa que você usa e está lá parada no guarda-roupa, você doa. Então, se a roupa está boa para você, então está boa para doar. Então, traga o seu agasalho, traga um cobertor, que nós estamos recolhendo até o dia 31 de maio, porque em junho já começa o frio. Então, os agasalhos, os cobertores, tem que já estar para a gente poder doar. Não é no inverno que a gente faz a campanha, arrecada. Então, nós queremos começar já a campanha de inverno já doando os agasalhos, os cobertores. Uma palavrinha só, desapega. Exato. Desapega aí, traz para aqueles que precisam mais. E até porque, quando a gente faz essa campanha de agasalho, a gente deixa onde nós recolhemos os agasalhos, e tem muitos assistidos que vão lá para pedir advogado pela defensoria, e a gente acaba doando para aquelas pessoas que vão lá também, porque quem procura lá a OAB, a maioria são pessoas que precisam, têm necessidade. Então, essa doação, esse agasalho, já estando lá na OAB, a gente já tem a oportunidade de destinar para uma pessoa que precisa. Então, traga seu agasalho, traga o seu cobertor e deixe lá conosco, que nós vamos dar uma boa destinação para esses agasalhos. Também quero falar da campanha do óleo. Nós temos lá uma campanha do óleo, que é da Comissão de Direito Ambiental, que é a doutora Ivone que está promovendo. É uma parceria com o óleo soia. Então, se você leva lá o seu óleo usado, você traz um sabão em pedra, que é maravilhoso, é ótimo para quem lava louça, lava roupa, é um ótimo sabão que ajuda a deixar as roupas limpas e tudo limpo. É mesmo, doutor? Não sabia que tinha essa troca, não. Tem, aí, pronto, tem sim. Doutor Voltou, chegou. doutor Éder. Pronto. Coisas da vida. Tem uma obra ali com um caminhão de concreto. Diz que é bom não contrariar o motorista do caminhão de concreto, né? Não, pelo amor. Vamos lá, doutor. Então, partindo de onde a gente tinha parado, de fato, as instituições de ensino têm que olhar com bons olhos, ver que tem grande demanda de profissionais para atuar nas áreas eleitorais, das campanhas eleitorais. E, digo mais, quando a gente fala nas questões que envolvem o direito eleitoral, que envolvem a própria justiça eleitoral e a cidadania, é valioso lembrar que esse é um assunto que a gente tem que lembrar 365 dias no ano. Como a doutora Carla bem colocou, é um assunto de extrema relevância. Tudo o que acontece no mundo passa pela política. Na OAB, a gente fala muito, aborda muito a questão da cidadania. E eu costumo dizer que a cidadania, ela tem que ser exercida, ela tem que ser praticada. A gente tem uma visão de que a cidadania ela só se dá por meio do voto. De 4 em 4 anos nas eleições municipais, de 4 em 4 anos nas eleições gerais, ou, como a gente costuma brincar, todo ano par, a gente tem que exercer a cidadania pelo voto. Mas, na verdade, não. A cidadania ela, vai muito além disso. A cidadania, em termos técnicos, ela é a capacidade do indivíduo em interferir nas ações do Estado, interferir nas ações do governo. Então, quando a gente fala
do exercício da cidadania, a gente já pressupõe o mínimo, que é o que a gente chama de formação política. E a formação política, por sua vez, ela passa por isso, de compreender quais são os poderes da República, de compreender qual o papel do cidadão, quais os direitos que ele tem em relação a essa forma de organização da sociedade, que é o Estado. Quando a gente fala nas questões eleitorais, academicamente falando, é muito comum a gente ouvir a expressão de que os partidos políticos são o embrião do governo. Porque, pelo sistema jurídico brasileiro, não existe ainda candidatura avulsa. Toda candidatura, ela pressupõe, dentre outras coisas, que o indivíduo, que o cidadão, ele seja afiliado a um partido político, uma agremiação partidária. E o partido, ele, enquanto instituição, incumbida pela própria Constituição de organizar o processo eleitoral e de, portanto, lançar as candidaturas, ele também tem esse papel, essa função de formador de política. A lei que institui os partidos políticos, a Lei 9.096, ela fala que todo o partido político ele vai ter uma instituição de apoio que é para realizar a formação política. Então, por exemplo, agora há pouco mesmo a gente falou do doutor Andréia e do Tuco, que em Francisco Morato são pessoas que fundaram o PSDB, em Francisco Morato. O PSDB, a instituição que se dispõe a realizar essa formação política, é o Instituto Teotônio Vilela. O PT tem a Fundação Perseu Abramo, e daí por diante. Então, a formação política, a conscientização das pessoas sobre as questões políticas, o processo eleitoral, é incumbência do partido político. Também é incumbência do partido político fomentar a participação das mulheres na política. Também é função do partido político incentivar a juventude a participar da política. Certa ocasião, perguntaram para Ulisses Guimarães como que ele poderia sintetizar na prática o que é a política. E ele falou que política é a arte de subir no muro e derrubar a escada, para quem vem atrás não poder subir. Mas ele fala isso de uma forma meio que maquiavélica. Não que fosse aquilo que ele pensasse como ideal, como deveria ser, mas como ele percebia que era na prática. E, infelizmente, as coisas continuam, ainda nos dias atuais, quase que do mesmo jeito. A gente já tem mudanças na legislação, que são ações afirmativas para incentivar a participação da mulher na política, como, por exemplo, o fundo partidário. O fundo partidário é um recurso, é um dinheiro público que os partidos recebem para a manutenção do partido. E o partido ele é obrigado a investir, a empregar parte desse valor na formação política e no incentivo da mulher na política. Infelizmente, a gente ainda vê que nos mais de 5.000 municípios do país, isso ainda não é uma realidade. O partido político ele fica ali hibernando, como o urso no inverno, e aí, quando chega no ano eleitoral, é aquela correria, aquela maluquice. E isso é muito grave. Se a gente olha do ponto de vista cultural, a gente se pergunta, o que os partidos políticos estão fazendo no ano que não tem eleição? Exato. A gente não ouve, ninguém vê divulgação de ações, de cursos, formações políticas, encontros, seminários, congressos, o que for. A gente ainda vê na TV uma outra propaganda partidária dizendo filice ao partido tal. Mas como quem não vem aqui, assina uma ficha,
engorde os números do nosso partido e daqui a alguns dias, na época da eleição, a gente vai te procurar para pedir voto. Do ponto de vista ainda da mudança, como a gente fala, da intervenção do cidadão nas ações do governo, isso também é muito prejudicial. Eu só gosto daquilo que eu conheço, é uma regra. E, para conhecer, alguém tem que gerar a oportunidade de se apresentar. Eu já conhecia o Eli Barreto de outras ocasiões, de eventos na cidade, mas foi obrigado alguém chegar aqui e falar, olha, Vinícius, esse é o Eli, esse é o Vinícius. Para eu poder, então, conhecer o Eli, seguir o trabalho dele, admirar o trabalho dele. E o partido político tem essa função de apresentar, de falar da política para as pessoas. Para quem? Para todos. Se a pessoa vai se filiar ou não no partido, aí é questão de convencimento. E partidos a gente tem para todos os gostos, né? Sim. Não faz muito tempo, quase que foi registrado o Partido Corintiano. Né? Então, para ver que tem partido aí de A a Z. Mas mesmo os que já existem não estão cumprindo essa função. Outra coisa que seria também, doutor, essa função do partido, se isso ocorresse, seria uma função social importantíssima, não seria? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das comissões que eu participo é da OAB Vai à Escola. Sim. E não estou aqui criticando o sistema de ensino. Estou fazendo uma constatação, que a gente vai nas escolas falar sobre a advocacia, falar sobre temas de interesse da coletividade, e a gente percebe que os jovens eles estão terminando o ensino médio, indo para a faculdade, sem saber, como eu falei no início, quem são os 3 poderes da República? Sim. Quem é esse tal de judiciário, executivo e legislativo? Pior, Eli, tem candidato, por exemplo, a vereador, que ele vai lá e apresenta como proposta de mandato ações que são típicas do poder executivo. Porque o próprio candidato não tem essa consciência do papel dele. Não estou querendo fazer crítica, mas, mais uma vez, né, ilustrando, coisa de professor, né, querer ilustrar. Quando o candidato fala, olha, você sabe o que um deputado federal faz? Nem eu. Quando eu chegar lá, eu descubro e te explico. Vira bordão para a eleição. Vira gente. bordão, mas acontece isso na prática. E, recentemente, lá na OAB, a gente fez um evento falando sobre o reflexo da declaração de imposto de renda nas eleições. Porque, como eu falei, o processo eleitoral, ele abarca diversas áreas do conhecimento. E nesse evento, a gente falou vários aspectos lá sobre a questão inerente ao candidato, à pessoa física. Sim. E os partidos políticos? Os partidos políticos também acontece muito disso. Vai lá o presidente do partido, do município, coloca, como a gente brinca, né, o partido debaixo do braço e fica ali, não faz nada o ano inteiro. Quando chega na época do período eleitoral, o partido ele está irregular perante a Justiça Eleitoral, porque não apresentou as prestações de contas anuais. E que prestações de conta que dá, olha, são poucos contadores que compreendem literalmente a contabilidade de uma campanha. E nem só da campanha, que a campanha ela ainda é mais complexa, mas a gente fala que o partido político ele tem um CNPJ. Entre aspas aqui, o partido político é uma empresa. Então ele tem uma série de obrigações que a gente fala na área tributária, principais e acessórias, que tem que ser cumprido. E aqui eu aproveito a oportunidade para registrar minhas homenagens aos funcionários da Justiça Eleitoral. Que muita gente pensa que o funcionário da Justiça Eleitoral só trabalha em ano de eleição. Não, e, na verdade, não é. O pessoal trabalha duro o ano inteiro.
para quando chegar na época das eleições, tudo ocorra da forma mais tranquila possível. Porque na época do processo eleitoral mesmo, como eu falo, né? Trabalhar na justiça eleitoral também é coisa para gente forte, para gente de fibra. E acontece muito disso. O partido está irregular porque não apresentou prestação de contas anual. O partido não apresentou declaração de imposto de renda. O partido não entregou RAIs, DCTF e daí por diante. A ponto que, em 2018, vejam só, não estou criticando, é constatação. O próprio partido que lançou o então candidato e que veio a ser eleito presidente Jair Bolsonaro, quase não conseguiu registrar as candidaturas do partido porque estava irregular. E aí vejam só que grave, a gente fala que o partido político ele é o embrião da democracia, que o partido político ele é responsável pela formação política, é responsável por difundir conhecimento, é responsável por lançar os candidatos que vão governar o país, o estado e o município, e ele próprio está todo bagunçado. Não fez nem a lição de casa e não arrumou nem a própria casa. O partido não realizou, em 4 anos, um encontro municipal, regional, estadual, que seja, para falar da participação das mulheres na política. E aí, quando a gente fala em participação das mulheres na política, tem uma série de desdobramentos. A começar pelo próprio machismo estrutural. Sim. Porque, às vezes, o homem diz que entende de política, que gosta de política, mas política é assunto proibido para a mulher, para a esposa. E aí eu até sugiro como dica de fonte de pesquisa o Instituto Alziras, que é um instituto que trabalha para incentivar, para fomentar a participação das mulheres na política. E aí o partido tem a questão do próprio poder econômico. Tem um pensador político que diz que o dinheiro está para a política assim como o leite materno para o recém-nascido. E a gente sabe que a gente não faz nada sem dinheiro. Sim. O Martin Luther King, certa ocasião, ele falou que na política existem 2 moedas, dinheiro e o voto. E muitas das vezes um depende do outro. O Gilberto Gil, certa ocasião, falou o seguinte, quando ele era ministro da Cultura, que dinheiro não faz projeto, mas projeto faz dinheiro. E o projeto, como a gente muito bem abordou, né, doutora, no encontro passado, lá na OAB, o projeto pressupõe planejamento, pressupõe, dentre outras expressões, projeto de vida. Demanda de tempo. Demanda tempo. Eu costumo falar, quem me conhece testemunha, que eu digo sempre, que trabalhar dá trabalho. Sim. Mas aí, como diz a nossa presidente lá na OAB, né, ninguém me obrigou a me candidatar, a estar aqui. Pelo contrário, tentaram muito puxar meu tapete. Mas já que eu me dispus, eu vou procurar fazer da melhor forma possível. E registrar que a doutora Vanessa já chegou. Mas Sim. sempre está ali, ouvindo e tal, parabenizando quem está na mesa. Mas ela vai vir aqui, né, doutora? Ela vai estar aqui daqui a Já. pouco. Vocês vão ouvi-la, gente. Não fique triste que a doutora Vanessa chegou e ela está aqui para dar um oi para vocês, tá? E complementando aqui o que o doutor Vinícius está falando, quanto é importante a comissão que ele preside, né? Olha quantas informações que ele vem trazendo. É assim, eu mesma não tenho esse conhecimento de direito eleitoral, assim, estou aprendendo muita coisa agora, como estou na parte da diretoria, a gente vai conhecendo um pouco mais ali, tanto na política de ordem, né? Você tem ali também a parte dos regramentos, das leis, tudo, como também para todos os vereadores, prefeitos, deputados. Então, você vai tendo conhecimento de como fazer o projeto de lei, como que funciona isso. E funciona com o cidadão. Então,
é assim, a política é movida pelo cidadão. E se o cidadão não toma esse conhecimento para si, então a gente deixa na mão de poucos, né, doutor? Sim. Eu lembro de uma propaganda, não estou fazendo merchandise aqui, tá? O pessoal da produção, do comercial, não estou fazendo merchandise. Mas se também quiser contribuir com a emissora, pode ficar à vontade. A Bonafonte. A Bonafonte, para dizer que é uma água sem sódio, que elimina o sódio do organismo, ela colocava na propaganda um copo com água, uma água meio turva, e ia enchendo com a Bonafonte. E aquela água turva saía e o copo ficava só com a água da Bonafonte. Mais ou menos querendo explicar os benefícios da Bonafonte no organismo. E na política, a gente tem passado por o que os estudiosos chamam de criminalização ou demonialização da política, né? Aquela expressão, futebol, religião e política não se discute, com todo respeito. Eu costumo falar que ela é repetida por pessoas que, de alguma forma, estão se aproveitando da ignorância das pessoas, tanto no campo da religião, do esporte, como na política. E a política, assim como o copo da Bonafonte, né, do exemplo lá, ela vai se tornando mais transparente, ela vai se tornando mais clara para a população a partir do momento que a população é chamada a participar do processo. A partir do momento que a população, de fato, compreende que a política é importante. E aí fica mais uma sugestão, se assim me permitem, do texto do Bertold Brecht, o analfabeto político, que ele fala que tem gente que se orgulha de dizer que não gosta da política, mas ele não sabe que é por causa do analfabetismo, da ignorância política, que a gente ainda vê casos como o noticiado de exploração de trabalho humano, exploração de mão de obra infantil, exploração sexual infantil, porque tudo isso passa pela política. E ainda, digo mais, né? Você, então, né, que pretende ser candidato, primeira providência, verificar a sua situação pessoal. Porque, como a gente costuma falar, a campanha, ela meio que passa por uma visão empresarial. E aí, os militantes na área do direito empresarial, os contadores, os contabilistas, advogados, como a doutora Vanessa também sabe, que não tem como eu abrir um CNPJ, uma empresa, se meu próprio CPF está cancelado, está bloqueado. Não tem como eu querer participar do processo eleitoral se eu não estou quite com a minha situação eleitoral. E aí, Eli, você vai dizer, não, Vinícius, isso daí é exagero. Isso não acontece em Francisco Morato, a menos de 50 quilômetros da metrópole paulista, uma das maiores cidades do mundo. Acontece. Como diria um doutor, um amigo nosso, ele diz, isso é coisa que acontece de segunda, quarta e sexta. E eu digo, as terças, quintas, finais de semana e feriado também, do indivíduo querer se candidatar e não está quite com a situação eleitoral. Ele não votou na eleição passada, não justificou e nem foi no cartório eleitoral para dizer, como diz um colega meu, o doutor Douglas Ramos, perdão pelo vacilo, eu estava em casa e não fui votar. Doutor, o senhor está me arremetendo aqui a uma coisa que acontece muito, as pessoas compram, né, e esquecem de pagar, né, ou deixa para lá, depois eu pago e tal. Aí um dia vai querer comprar alguma coisa, vai no crediário, chega no crediário e fala, não, o senhor há 5 anos comprou aqui, ficou uma pendência. Como? Uma pendência? Aí corre no SPC para ver e tal. É mais ou menos assim que acontece com muitos candidatos que após a eleição, ainda mais aqueles que não ganharam, né? Então, deixa isso, depois eu resolvo. Mas aí
quer se reeleger depois, quer participar novamente, e aí vem os impedimentos, né, doutor? E por isso que é importante a gente estar sempre tratando sobre o direito eleitoral. Fica aí já a dica para a gente trazer mais temas sobre esse assunto, alertar a população. As eleições aí, o ano que vem estão aí, já está começando a campanha das filiações partidárias. Então, seria muito importante a OAB, como a OAB é apartidária, ela não tem partido, mas ela tem a obrigação de levar informação sobre tudo, sobre partido político, sobre como funcionam os órgãos, tudo. Então, assim, a gente está aqui para trazer a informação. E, assim, o assunto está gostoso, é tema para mais palestras na OAB, ou também para mais momentos jurídicos, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, porque daqui a pouco nós temos a palestra presencial com o doutor Aislan, advocacia empreendedora, um tema muito importante, e eu quero chamar agora aqui a doutora Vanessa, nossa presidente, para fazer as considerações finais, ela dá um alô e até falar do que ela foi fazer hoje lá na Alesp. Não pode cair, doutora Carla. Dá certo? Vamos lá. Você sabe que eu adoro o microfone, gente. E quem sabe, olha aqui, tá nesse momento. Vou aqui abaixar um pouquinho para que o pessoal consiga me ver, né? Você acha, Vinícius, que eu não ia te dar um alô aqui nesse momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato? Espero que você tenha ficado com saudades da sua presidente, hein? Mesmo eu tendo bem representado pelas duas feras aqui, né? Para nossa diretora tesoureira, obrigada, Carla. Mas eu estava na Alesp defendendo assim o interesse da advocacia. Estava tão bom, mas tão bom, que, doutor, eu vou tomar a liberdade de convidá-lo a ser entrevistado no meu programa. Ah, não. Né? Porque realmente assim, é assunto que não acaba mais e é muito interessante. Como sempre, todos os presidentes que tiveram aqui, todos eles, viu, doutora? Realmente eu estou aprendendo muita coisa aqui. Já falei que talvez no final eu acabe indo para a faculdade para fazer direito, hein? Olha só. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Fora do horário, né, um horário antecipado, 4 horas da tarde, 150 pessoas nos assistindo. Muito obrigado pela participação, gente, de vocês, né? Doutor, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu ensinamento aí, né? Uma aula, como a doutora falou. Carla, nossa comandante hoje aqui, não deixou a desejar, não. Eu vou Sentimos a sua falta, mas ela estava aqui. Muito obrigado, um abraço. Passo agora as considerações finais para o doutor Éder. E eu vou ser bastante breve, agradecer o convite. Para mim, é um tema que eu gosto, então eu falo com muito entusiasmo. Minha esposa mesmo briga às vezes, né? Fala assim, olha, vamos mudar de assunto aí. Aí eu vou falar de carro antigo. Então, mais uma vez, sem querer fazer média aqui, ou merchandise, mandar um abraço para o pessoal que já mandou mensagem aqui, que está acompanhando lá, da J2 Informática, que a gente já falou que tem que fazer convênio com a OAB para vender equipamento de informática mais em conta para advogado. Opa, isso é muito bom. O pessoal da imobiliária Projetos, o Elias, Roberta, Farias, Edivaldo, que também já mandaram um oi aqui. É muito gostoso poder falar daquilo que a gente gosta. E também é muito gostoso, como você disse, saber que a gente não está falando para as paredes, que tem uma audiência muito grande aí. Sim. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Legal. E agora, só tenho que agradecer aqui à TV Sam, Momento Jurídico, doutora Vanessa, que deu aqui a oportunidade para estar aqui apresentando. Não sei se foi tão bom quanto o dela. Agradeço ao Barreto, que sempre está aqui ao nosso lado, conduzindo esse programa. Agradeço a toda a audiência que esteve conosco no Instagram, também no YouTube. Acompanhe nossas redes sociais, olhe nossas campanhas. Vá hoje na OAB, hoje tem a palestra presencial. E não esqueça da nossa feijoada, dia 13 de maio, do meio-dia às 5. Gente, sensacional. Muito obrigado, gratidão.
Beijo, gente. Até a próxima.